Como agir ao ser maltratado e perseguido por praticar o bem? O propósito de Pedro nesses versos é orientar os cristãos que passam por perseguições e dificuldades nesse mundo. Seu apelo é que imitem o comportamento de Jesus Cristo e o santifiquem em seu coração. A pergunta que Pedro levanta é a seguinte: quem os maltratará se forem bons? Mas, como os cristãos são objeto de escárnio e zombaria em determinados contextos e épocas da história, Pedro diz que se tiverem que sofrer por serem justos, devem compreender que podem passar por isso como vitoriosos, como gente que está seguindo as pegadas de Cristo e ainda com a oportunidade de oferecerem um belo testemunho. Pedro constrói seu argumento sobre 5 pilares. Em primeiro lugar, há uma maneira de evitarmos a perseguição, que é viver fazendo bem. No verso 13, Pedro defende que dificilmente seremos perseguidos por praticar o que é correto, que uma vida justa e piedosa produz respeito e harmonia. Em segundo lugar, Pedro diz que podemos experimentar a paz de Deus ao passarmos pelas provações. O verso 14 argumenta que se passarmos por perseguições mesmo fazendo bem, podemos nos considerar mais que felizes. Em algumas épocas da história, a perseguição alcança os cristãos, ainda que vivendo vidas justas. Na época de Pedro, os cristãos recebiam acusações injustas, sofriam o confisco de bens, eram obrigados a fugir de suas casas e deixar suas cidades. Pedro compreende que mesmo passando por esse fogo ardente, os crentes poderiam se alegrar, pois eram considerados por Deus como mais que felizes. O próprio Jesus afirmou: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando fazemos o bem e recebemos o mal em troca, Deus nos fortalece, nos consola e nos marca com a paz que excede todo o entendimento. Em terceiro lugar, Pedro diz que a perseguição cria uma grande oportunidade, que é santificar a Cristo e dar um belo testemunho do Evangelho. No verso 15, Pedro entende que a perseguição é uma oportunidade para o testemunho e defesa da fé. Durante a perseguição, os cristãos têm as portas abertas para se portarem sem murmuração, calúnia ou atitudes de vingança. Isso pode gerar a condição para que expliquem a razão de sua fé. Em quarto lugar, durante a perseguição, devemos ter uma postura marcada por mansidão e temor, pois isso constrangerá nossos acusadores. Pedro traz esse argumento no verso 16, pois entende que quando estamos com nossa vida e a de nossa família em risco, podemos nos comportar de maneira ímpia, buscando retaliar e fazer de tudo para preservar tanto a nós quanto aos do nosso lar. Pedro entende que ainda que estejamos com nossa integridade e a dos nossos familiares em risco, somos chamados a manter o bom testemunho para a glória de Cristo. Pedro encoraja os crentes a viverem de modo justo, a fim de que os adversários sejam envergonhados naquilo que falam mal contra o povo de Deus. Uma melhor tradução para a palavra envergonhados, que aparece no verso 16, é humilhados. O que Pedro provavelmente diz é que os ímpios sofrerão vergonha, se não nessa vida, certamente no dia do juízo de Deus, ao constatarem que oprimiram um povo que sempre lutou para a prática do bem e da justiça. Em quinto lugar, Pedro consola os cristãos, argumentando que os sofrimentos estão cumprindo um belo propósito. Seu argumento no verso 17 é que Deus está usando a perseguição para o bem do seu povo. Ele já havia dito no capítulo 1 que através das provações, Deus está purificando o seu povo como o ouro é purificado pelo fogo. Pedro compreende que quando Deus nos permite enfrentar situações de perseguição e dificuldades, é porque é o propósito de nos amadurecer e promover sua própria glória. O cristão que sofre injustamente por servir e amar a Deus, sabe que será guiado e sustentado até estar na presença do próprio Deus. Em primeiro lugar, não podemos nos esquecer que em determinados momentos a perseguição é comum, ainda que vivamos em paz e promovamos a justiça. Essa verdade abre nossos olhos para enxergar que a luta que vivemos é, antes de tudo, de caráter espiritual. Em segundo lugar, ao enfrentarmos casos de calúnia, difamação e severa dificuldade por causa do amor ao Evangelho, devemos nos revestir com o exemplo de Jesus Cristo,
que suportou tudo com paciência, humildade, confiança na providência de Deus e intercedeu por seus perseguidores. Em último lugar, precisamos desenvolver a perseverança para enfrentar dificuldades e, ao passar por elas, manter-nos coerentes com o chamado de Deus para seguirmos os passos de Jesus. Deus, o chamado cristão é para um estilo de vida muito diferente do vivido por minha natureza. Clamo ao Senhor que me leve a ter o mesmo comportamento de Jesus, que ao passar por lutas e provações, foi humilde, paciente, manso, compassivo e perdoador. Desejo ser alguém que santifica Jesus Cristo em todas as dimensões da vida e que evidencia humildade, mansidão, paciência e compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e ative o sininho. Acompanhe-nos também nas redes sociais e acesse o site abibliapurisimples.com.